Fala pessoal, bem-vindos ao Epic Geek e hoje a gente resolveu fazer um vídeo falando sobre os dois novos lançamentos da Samsung no mercado nacional. O novo J6, que vem com um pouquinho mais de armazenamento, e o J8. Vamos conversar sobre eles e dar a nossa opinião a respeito. Bom, vocês já devem estar sabendo que a Samsung anunciou ontem dois novos aparelhos no mercado nacional, ambos na linha J. Um é o J6 de 64 GB de armazenamento, que meramente é um aparelho que é uma atualização com armazenamento a mais. Aliás, nem atualização é, na verdade é só colocar mais armazenamento mesmo. E o J8, que é sim uma novidade efetivamente. E a gente resolveu pegar e dar uma olhadinha nos specs e conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Bom, para começo de conversa, vamos falar do J6, que ninguém quase deu atenção a esse cara. A Samsung ela trouxe para o mercado nacional essa versão com 64, que não é nem de perto próxima do que a gente vê do J6 lá fora. Só para ilustrar, o hardware dele é basicamente o mesmo do J6 de 32, ou seja, ele já era capado em comparação ao 32 lá de fora e ficou mais capado ainda com o de 64. Como assim? Bom, ele vem com um processador Exynos 7870, que é um octa de 1.6, 2 GB de RAM, 64 de armazenamento, uma tela HD Plus 18:9 de 5.6 polegadas, resolução com tecnologia Super AMOLED, isso daí 293 ppi e um preço sugerido de R$ 1.499. Observando que a gente sempre vai falar de preços sugeridos e não de preço no mercado atualmente, tá? Porque lojista pode fazer desconto e tal, mas a gente vai se basear sempre no preço de lançamento, independente de qual aparelho a gente citar aqui. Primeiro de tudo, sobre o J6, a gente tem dois pontos que nos chamaram a atenção. Primeiro que lá fora existem duas versões também do J6, com 32 e 64, assim como a gente vê aqui no Brasil. Porém, a gente tem uma diferencinha básica com relação à quantidade de RAM. Enquanto lá fora o de 32 vem com 3 GB de RAM e o de 64 vem com 4 GB de RAM, aqui dentro no Brasil ambos vêm com 2 GB de RAM, ou seja, o J6 foi capado para vir para o mercado nacional e com um preço que não é dos melhores, né? R$ 1.499 para um aparelho que tem uma tela HD, 2 GB de RAM apenas e um processador que é um processador proprietário que teoricamente pode dificultar mais ainda as atualizações, é um pouquinho complicado para a Samsung. E a gente tem o J8. O J8 ele é um aparelho que vem com um processador Snapdragon 450, ou seja, um octa-core, segundo a Samsung, um octa-core de 1.6 GHz, 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento, uma tela Super AMOLED HD Plus de 6 polegadas, que dá aí aproximadamente 274 ppi de resolução, e uma bateria de 3.500 por absurdos 1.899. Só para fazer uma comparação básica, se a gente colocar um concorrente que não chega a ser direto porque acaba sendo superior, a gente pegaria aí por um preço muito mais em conta, né? Considerando, de novo, preço de lançamento, o Moto G6 Plus, que vem com um processador 630, ou seja, é melhor, mesma quantidade de RAM, armazenamento, uma tela que tem mais resolução, afinal de contas a tela da Motorola é Full HD e não apenas HD, e a bateria é bem próxima, 3.200, salvo engano, por quase R$400 a menos. Ele saiu por 1.599, então assim, R$300 a menos. Então, isso para um aparelho que é superior. Se a gente fosse colocar ali num nível, talvez o J8 ficasse mais para brigar com o G6 comum, nem o Play, né? Mas o G6 comum, que é um pouquinho mais barato, mas obviamente ele vem com menos RAM e menos armazenamento, então não seria uma comparação tão lógica.
Se a gente for pegar e colocar o hardware como um todo, a gente vê que o Moto G6 Plus tem mais hardware com preço muito mais interessante que o J8 que chegou agora. E aí vem a pergunta, para que um preço tão caro? Eu não sei qual foi a lógica por trás desse preço, mas obviamente a gente consegue perceber que é um preço absurdo para o J8. R$ 1.899 num aparelho que tem um processador intermediário básico, com uma tela que tem pouca resolução e não tem nada demais no conjunto da obra, não faz muito sentido. Isso é quase o preço de um intermediário premium, digamos assim, não só com relação ao né, ao como ele se parece, mas também com relação ao hardware. Não faz sentido um aparelho nesse preço, pelo menos ao nosso ponto de vista. De toda forma, a gente espera que pelo menos o preço seja um pouco mais coerente daqui a alguns meses, quando o comércio começar a perceber que isso vai ensapatar com um preço absurdo desse jeito. E para vocês, qual foi a opinião de vocês sobre esses dois aparelhos? Vocês comprariam ou vocês não levaram fé e acham que a Samsung só apresentou por apresentar e que não vai dar certo no mercado nacional? Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou desses dois aparelhos e o que você espera com relação aos preços, se vai cair realmente ou se a Samsung vai continuar metendo a faca no mercado nacional, tentando recuperar um pouquinho mais de lucro devido até às baixas vendas do S9, que é o flagship da marca. Conta aí pra gente nos comentários. E fica o convite, se você ainda não é assinante do nosso canal, assina e ativa a sinetinha e não esquece de dar aquele like maroto no vídeo. Então é isso, até a próxima, um abraço e tchau, tchau!